estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Hoje tem sido uma bênção o programa e estamos aqui no Templo Central, Assembleia de Deus em Belém. Vamos ter aqui uma pregação, palavra edificante, louvores. Então não saia daí, vai ser uma bênção para a tua vida. Assista as imagens. Coríntios, capítulo 1, verso 25 até o verso 31. Coríntios, capítulo 1, verso 25 a 31. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, os irmãos que chegaram depois, a gente começou orando aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Tome o seu assento, querido, por alguns minutos e faremos um breve comentário a respeito deste texto que fala das loucuras, de Deus, dos loucos de Deus. E a gente olha assim e vê, quando houve um testemunho do Marlos e Deise, a gente já vê um dos loucos aqui por Jesus, que fala assim: não, estou bem feliz, trabalho numa penitenciária e prego a palavra ali, ganho pessoas para Jesus. A gente vê que realmente é este o Evangelho de Jesus. Ele nos deixa louco por Deus,
de mesmo estando num lugar inóspito, né, como um presídio, que muitos até têm medo de entrar. Eu não tenho medo, mas eu ainda não entrei numa penitenciária porque trabalho o dia inteiro praticamente, e às vezes que eu fui convidado não deu certo para ir. Mas a gente sabe que é um local bem difícil, né? Que pessoas precisam ali ouvir a palavra do Senhor, precisam de um abraço às vezes, e estão ali presos, e Deus coloca um servo como o Marlos ali, para levar uma palavra, levar um abraço, né? Então o Senhor, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos ainda há pouco, ele fala desta mensagem que está ligada à vida de Jesus, né? Já começa a gente vendo a história de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo ali junto com os animais. Veio de uma família pobre, humilde, e não era assim que os judeus esperavam. Os judeus esperavam talvez um libertador. Eles já tinham realizado tantas guerras, tantas lutas que a gente vê no Velho Testamento, quando a gente lê ali o Josué como um general de guerra, né? Talvez eles imaginassem vindo um homem político, um homem poderoso, um homem que talvez fosse um homem de guerra, de luta, um general de batalha. Mas veio Jesus, né? Nascendo ali numa manjedoura. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre quando ela diz que, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então é nesse contexto que a gente olha ali a questão dos judeus esperando alguém, esperando um libertador, né? Alguém que viesse para lutar, para tirar eles daquela escravidão. E por outro lado, os gregos também, naquela época, naquele período, viveu sua grande filosofia de vida. Hoje a gente estuda, quando vai estudar filosofia, a gente estuda os gregos, né? Sócrates, tantos outros ali, filósofos famosos que passaram, Platão, né? E tantos outros gregos, e passavam então, e estavam todos nesta mesma época. Mas Jesus, ele veio para confundir os sábios, né? É essa história que a gente lê. E é assim que Deus faz. A mensagem de que Deus se fez homem, habitou-se entre nós, nasceu numa manjedoura e evangelizou, falou do amor de Deus ali naquele tempo, mas sofreu uma morte de cruz. Para os judeus, para os gregos, aquilo era um escândalo. E eles não aceitavam. E ainda hoje, para muitos, parece um escândalo. Para muitos, quando a gente fala da vida de Jesus, eles não aceitam, né? Eles dizem, mas como pode? Muitos não aceitam. E assim também não aceitavam naquela época. Mas Deus escolhe assim. E eu venho te falar nesta noite também que Deus, ele te escolheu também. Você não está aqui por acaso, né? Você pode ter saído de casa hoje, ter saído do seu trabalho, chegou até aqui cansado, fadigado, né? Mas você pode até se achar fraco, você pode até se achar talvez os últimos. Não era para estar aqui hoje. Mas Deus, ele te escolheu também para confundir os sábios, para confundir todos os doutores. Deus te trouxe aqui, você é escolhido do Pai, por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. É por isso que Ele tem te chamado para fazer a obra de Deus, assim como a gente ouviu no testemunho aqui do Marlos, da Deise, que tem se colocado. Muitas vezes eles falaram que faziam a célula só para eles, para a família, para a filhinha, mas não deixaram de falar, não se vergonhavam do Evangelho. E quando a gente faz isso, que a gente continua firme, que a gente continua no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma unidade, como já foi falado aqui nesta noite, Deus, ele derrama as bênçãos dele sobre a nossa vida.
porque Ele age na unidade, Ele age na obediência. E assim, Deus está gostando de te ver nesta noite aqui, na obediência, no sacrifício. Talvez a vontade do teu corpo hoje fosse: eu vou para casa, eu vou descansar, uma semana atribulada. Se eu fosse perguntar aqui, quem não teve uma semana atribulada, talvez não tivesse nenhuma mão levantada, né? Se eu perguntasse aqui nessa noite assim, alguém passou por alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma dificuldade, talvez a maioria de vocês levantasse a mão, até o pregador aqui levantasse a mão. Mas é assim que acontece a nossa vida. Jesus não prometeu uma vida sem luta, não prometeu para nós uma vida sem aflições, né? Não prometeu uma vida só de riquezas. Olha, vocês vão ser muito ricos, vocês vão ser muito poderosos. Não foi nada disso que Jesus prometeu. Mas Ele fez promessas para nós de vida, vida eterna. Ele fez promessa de uma vida em paz. Uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que nós não podemos comprar, mas essa paz que você está aí sentadinho, sentadinha, essa paz que Deus te deu, que muitos dariam a riqueza toda delas, você tem essa paz. Mesmo nos momentos de tribulações, mesmo no momento de dificuldade, mesmo enfrentando uma doença, como a Deise falou aqui ainda há pouco, mas Deus te dá a paz e Ele pode até te curar, como curou a Deise, como curou muitos de nós, como tem curado, e Ele pode curar também aqui nesta noite. Você crê que Deus pode fazer isso? É o nosso papai, é o nosso Deus. Mas o Senhor, Ele te escolheu. E Ele te escolheu não só para estar sentadinho aí, ouvindo a palavra, sendo abastecido pelos louvores, pelos testemunhos, não só para isso. Porque a tua vida, ela tem um significado muito maior, mais além do que isso. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, no meio da tua família, no meio do teu trabalho, assim como o Marcos falou ainda há pouco, né? O Marlos, que está sendo usado por Deus ali naquele lugar, assim Deus também quer te usar no teu trabalho, na escola, na faculdade, quer te usar ali no meio dos vizinhos. Aí diz: ah, pastor, mas não é para mim, porque tem tantos outros. Olha só aí no púlpito, tem o pastor Daniel, tem a irmã Sara, pastor Elias, pastor Aguiar, Ana, olha só desse outro lado. Mas eu posso te falar que assim como a Bíblia diz que poucos são os ceifeiros, ainda são poucos. Ainda precisa de você nesse exército. Deus ainda te chama para você entrar neste exército, para avançar, para falar do amor dele, para sair por essas ruas de Belém, falando do amor de Deus. Outro dia estava falando com um irmão, um pastor aqui da igreja, e ele disse: pastor, eu levo 1 hora da minha casa ao meu trabalho a pé. De ônibus seria bem mais rápido, mas eu faço questão de ir a pé, porque quando eu saio a pé todas as manhãs, eu saio bem cedo de casa, eu levo uma literatura, e eu saio distribuindo nas paradas de ônibus, e vou falando com um, vou falando com a outra do amor de Deus. É o momento que eu tenho de evangelizar as pessoas. Olha que lindo. O que você está fazendo? O que você tem feito na tua casa, no teu local de trabalho, por onde você tem passado? Ah, pastor, mas eu sou fraco, eu sou falho, me falta a palavra, eu não sei o que dizer às pessoas. Tantos outros falaram essas mesmas coisas, né? Moisés falou assim também. Moisés, o grande líder, né? Tinha muitos seguidores, grande libertador do povo, mas no momento que Deus chamou, como te chama nesta noite, ele disse assim, em Êxodo 4, capítulo 4, verso 10, ele disse assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente,
Nem eu fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo. Porque eu sou pesado de língua, pesado de boca. Ao que lhe replicou o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, se você está se questionando também nesta noite, dizendo: poxa, mas eu não sou eloquente como Moisés, não tenho o dom da palavra, da sabedoria. Simplesmente Deus, Ele só quer que você diga assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer alguma coisa para o teu reino. Nem que seja servir um copo com água a um dos meus pequeninos, a palavra diz, né? Quando você servir um copo com água a um dos pequeninos, você vai estar fazendo ao Senhor. Porque diretamente você pode ter muita gratidão no seu coração. Quem é grato a Deus pela vida que você tem hoje? Pela família que você tem? Pelo trabalho que você tem? Olha só, quantas mãos levantadas. E se você me perguntar e dizer assim: e o que eu posso fazer a Deus para que eu seja grato a Ele, para que eu possa devolver o que Ele fez por mim? Nada, nada do que você fizer. Nem se você orar, nem se você jejuar, nada do que você fizer vai retribuir o que Deus fez na tua vida, trazendo a paz, escrevendo uma nova história, trazendo a tua família de volta, trazendo os teus filhos de volta, nada disso. Mas quando você faz algo em prol dos pequeninos dele, Ele diz assim: ei, você está fazendo a mim. É uma forma de você ser grato a Deus, fazer alguma coisa pelos pequeninos dele. E você vai estar fazendo a Deus como uma forma de gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito na tua vida, por Ele ter te tirado daquele lamaçal de pecado, por Ele ter restituído a tua casa, a tua família, por Ele ter colocado a paz no teu coração. Então te esforça, tem de ânimo, não se diga, eu sou fraco. Só na hora da oração mesmo com o Senhor, se abre com Ele. Mas aqui entre nós nem precisa falar, porque o Senhor Ele te conhece. Você é muito mais forte do que você pensa que é. Deus quer te usar, não é apenas por você, mas é por Ele. Ele quer te usar. Ele quer só que você abra a sua boca, fale o seu testemunho, conte o que Deus tem feito na tua vida. Às vezes as pessoas querem apenas um abraço, nem às vezes precisa falar, é só um abraço, é só ouvir também a pessoa. Às vezes ela quer falar, está com problema, não tem ninguém para ouvir. E Deus vai te usar para você ouvir essa pessoa. Fala, que eu vou ouvir aqui junto contigo. Eu vou orar por você em casa. Vou estar orando neste propósito. Porque assim, quando a gente lê esse texto, as pessoas, elas não pensavam que Jesus talvez fosse aquele libertador que era esperado. E assim também pode acontecer com você. De algumas pessoas dizerem assim: mas você, quem é você? Olha, eu conheço a tua história, de onde você veio. Aí diz assim: você conhece aquela história, mas você não me conhece hoje. Hoje eu sou um homem de Deus, hoje você é uma mulher de Deus, hoje você tem um bom testemunho, hoje você ganha almas para Jesus. Então é isso que nós temos que fazer, queridos, porque o tempo, ele passa, e ele passa rápido. Diz a palavra assim, que a noite vem, e aí quando a noite vier, pode ser a morte, pode ser uma doença, pode ser alguma coisa que nos impeça de fazer a obra de Deus. Aí talvez a gente vá pensar: poxa, por que eu estava bem, estava com saúde ainda, eu podia ter feito alguma coisa pelo reino de Deus, mas não fiz. Faça hoje,
Faça agora. Saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus, motivado pelo Senhor, para fazer a obra dele, para fazer ainda com mais vigor, com mais força, com mais ânimo, para ganhar muitas almas para o reino de Deus. Para quando você chegar no céu, além da tua família, você olhar para trás assim, ver aquela multidão de pessoas chegando contigo que você ganhou para o Senhor. Continua firme, continua avançando no reino de Deus. Experimente mais de Deus na sua vida. Peça mais experiência com Ele. Porque a tua vida, querido, ela vai passar a ter mais significado. Se você ainda não tem um significado ainda de por que eu vim ao mundo, por que está acontecendo isso, por que essa doença, por que esse mal que aflige, por que essas coisas. A Bíblia diz que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Seja bom, seja mal, é para a glória de Deus. Então, pega essas experiências. Tudo que você já está vindo, tudo que você já está recebendo, tudo que você já está passando, Deus está te dando a vitória, Deus está te abençoando, sabe? Muitas vezes os irmãos falam para mim: pastor, eu recebi uma bênção, Senhor, pastor, eu fui curado por Deus. Eu digo: quando é que você vai falar o teu testemunho? Ainda não está na hora, eu ainda estou não estou pronto. Pastor, eu recebi uma bênção, orei e tal, Deus me deu a casa própria, muitos anos pagando aluguel, mas Deus me abençoou e tudo. Amém. Quando é que você vai dar o testemunho lá na igreja? Na hora certa, pastor, na hora certa eu vou lhe falar, vou dar meu nome. Muitos recebe cura, recebe os milagres e fica por aí, não fala para ninguém, não comenta. Mas não é para isso que Deus está fazendo. Você passar por todas essas experiências, por tudo que você vem passando, que não seja para glorificar o nome dEle. É para glorificar o nome dEle que você passa por onde você passou, por onde você está passando, para você experimentar mais dEle, para você ficar mais fortinho, mais ousado, mais corajoso. É por isso que você está passando, ou que você já passou por algumas situações. É por isso. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite: pastor, Deus, meu Deus, por que tanta situação, tanta complicação na minha vida? Por que só acontece comigo? Deus está vendo, não pensa que Ele te esqueceu, não. Ele te conhece, Ele está te amadurecendo, Ele está te forjando, Ele está te preparando para ser um homem valoroso de Deus, um soldado valente, uma mulher valente, uma família valente, fortalecido no fogo. E o fogo de Deus é a aflição que Ele permite, são as experiências que Ele permite, são as doenças que às vezes Ele permite nas nossas vidas. É o fogo de Deus na nossa vida. O ouro, para ele ficar puro, ele entra no fogo alto, pressão alta, para sair toda impureza, para chegar lá no ouro 1000, né? É o ouro puro. Tem vários tipos de ouro, mas até chegar lá no puro é muito fogo, é muita pressão. Assim na nossa vida também. Deus, Ele está te forjando o teu caráter, a tua vida, a tua família, para te levar a outros níveis, a outros patamares nunca experimentado por você. E quando você chegar lá, você vai olhar para aqueles teus problemas passados e vão dizer assim: olha, mas eram tão pequenos, e eu fazia daquilo uma tempestade,
Eu fazia daquilo muros intransponíveis. Mas Deus está falando contigo nesta noite. Essa aflição não é para acabar contigo, não é para acabar com a tua vida, nem com o teu trabalho. É para te preparar para algo maior da parte de Deus. Deus tem coisas tremendas para a tua vida, que vai além daquilo que tu pede ou pensa. Mas é pela fé, é pela confiança. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar vitória. Eu creio, Senhor, que o Senhor é comigo. É essa confiança. Porque em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, queridos, vocês assistiram aí o programa, a palavra edificante, mas nós queremos orar por você neste dia, crendo no milagre. Eu não sei o que você está passando, dificuldade financeira, doenças, mal. Nós queremos orar por você neste dia, crendo no milagre. Amém? Curva a tua cabeça onde você está, fecha os teus olhos e creia que Deus pode te visitar neste dia, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que está, Senhor, enfermo, doente. Pai, nós ministramos a cura sobre a sua vida. Visita, Senhor, nesta hora e restaura a sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos também, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esta palavra, Senhor, e quer entregar a sua vida a Ti, Senhor. Pai amado, escreve o seu nome no livro da vida, lança os seus pecados no mar do esquecimento, Senhor. Pai, que ela possa prosseguir, Senhor, nunca mais se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, querido. Receba esta oração de cura, de salvação. E nos visite, a Assembleia de Deus, Templo Central, todas as sextas-feiras no culto Altar da Família. Deus abençoe.